Nos dias de Noé, a humanidade estava imersa em suas rotinas diárias, alheia ao iminente evento que mudaria completamente o curso da história. As pessoas ocupavam-se com as atividades triviais da vida, como alimentar-se, saciar a sede, contrair matrimônio e celebrar uniões conjugais. Não havia uma consciência generalizada da magnitude do dilúvio que se aproximava. A complacência reinava, e a normalidade cotidiana persistia até que as águas do dilúvio cobriram a terra, erradicando quase toda forma de vida. Essa analogia é estendida para os dias do Filho do Homem, sugerindo um paralelo entre os tempos de Noé e o momento da manifestação futura de Jesus Cristo. Assim como nos dias de Noé, a humanidade, em sua maioria, estará envolvida nas atividades mundanas do dia a dia, sem dar a devida atenção ao significado mais profundo da existência e ao chamado espiritual. A comparação serve como um alerta sobre a necessidade de estar preparado para a manifestação do Filho do Homem. Da mesma forma que o dilúvio foi uma surpresa para muitos nos dias de Noé, a segunda vinda de Cristo será repentina e inevitável. Essa mensagem ressalta a importância de permanecer vigilante e espiritualmente alerta, em contraste com a complacência que pode surgir quando as pessoas estão imersas demais nas preocupações mundanas. Portanto, a lição extraída dessa comparação histórica é que, mesmo em meio às atividades cotidianas, é crucial manter uma consciência espiritual, reconhecendo a realidade da presença divina e a iminência de eventos transcendentais. Dessa forma, a manifestação do Filho do Homem não será um evento surpreendente e destrutivo, mas uma experiência transformadora e redentora para aqueles que estiverem preparados e sintonizados com os propósitos divinos. Ao contemplarmos as atividades rotineiras da vida, somos confrontados com a essência de nossa existência e as maneiras pelas quais escolhemos direcionar nossos esforços diários. No cerne dessa reflexão, surge a questão de como conciliamos as atividades normais da vida, como comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender, plantar e edificar, com as dimensões mais profundas da espiritualidade. A sabedoria por trás dessas ações diárias, muitas vezes consideradas triviais, ganha destaque quando contextualizamos essas práticas no âmbito de uma consciência espiritual. É fundamental reconhecer que essas atividades são intrínsecas à natureza humana. Comer e beber são atos essenciais para a sobrevivência, o casamento é uma expressão de união e afeto, comprar e vender são componentes da economia que sustentam comunidades, plantar é uma forma de cuidar da terra que nos foi confiada, e edificar é o processo de construir tanto física quanto metaforicamente. Todas essas ações desempenham um papel fundamental na tessitura da tapeçaria da vida humana. No entanto, a crítica não recai sobre as atividades em si, mas sobre a perspectiva com a qual as abordamos. O problema surge quando essas práticas diárias se tornam desconectadas de uma consciência mais profunda, quando vivemos nossas vidas sem considerar Deus, sem refletir sobre a volta de Jesus, o juízo final ou a segunda vinda. É nesse desvio de atenção espiritual que emerge uma lacuna entre a ação humana e o propósito divino. A vida, quando vivida em sua plenitude, transcende a mera execução de tarefas mecânicas. Cada ato, por mais trivial que pareça, tem o potencial de ser embutido de significado quando realizado com uma consciência espiritual. A simplicidade de uma refeição compartilhada ganha profundidade quando reconhecemos a dádiva da abundância e expressamos gratidão por meio da partilha. O casamento, ao invés de ser apenas uma união de corpos, transforma-se em uma aliança sagrada quando entendemos a importância do compromisso, da compreensão e do respeito mútuo. Da mesma forma, as transações comerciais adquirem uma dimensão ética quando são conduzidas com integridade, consideração pelos outros e uma consciência do impacto social. A prática da agricultura não é apenas uma manipulação da terra, mas uma parceria com a natureza, reconhecendo nossa responsabilidade como guardiões do meio ambiente. A edificação, além de criar estruturas físicas, torna-se uma metáfora para a construção de relacionamentos sólidos, comunidades resilientes e uma sociedade justa. O problema, portanto, não reside nas atividades em si, mas na tendência humana de separar a espiritualidade do cotidiano. O convite é para que cada ação seja permeada por uma consciência divina, para que as atividades normais da vida se tornem um veículo de expressão de valores mais elevados. Isso implica em reconhecer que somos, em última instância, seres espirituais vivendo uma experiência humana, e que cada ação pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. Ao considerarmos a ausência de uma reflexão espiritual em nossas vidas diárias,
emergem questões cruciais. Como podemos inserir a espiritualidade em nossas atividades cotidianas? Qual é o papel da fé na maneira como comemos, bebemos, compramos, vendemos, plantamos e edificamos? Como podemos equilibrar a busca por prosperidade material com uma consciência espiritual? A reflexão sobre a volta de Jesus, o juízo final e a segunda vinda proporciona uma âncora espiritual para nossas vidas. Ela nos lembra da transitoriedade deste mundo material e da importância de investir em valores eternos. Ao considerarmos o retorno de Jesus, somos desafiados a viver de maneira que nossas ações diárias reflitam uma preparação constante para esse encontro divino. A urgência desse chamado espiritual é enfatizada pela metáfora das atividades normais sendo realizadas nos dias de Noé e de Ló, momentos antes de eventos transformadores. A imprevisibilidade desses acontecimentos ressalta a importância de uma prontidão constante, de uma consciência aguçada que permeia cada aspecto de nossa existência. Além disso, a compreensão da espiritualidade não implica na negação das realidades materiais, mas na integração dessas dimensões. O comer e beber, por exemplo, podem ser vistos não apenas como uma satisfação das necessidades físicas, mas como uma oportunidade de nutrir o corpo, agradecer pelas dádivas da criação e compartilhar com aqueles que têm menos. O casamento transcende o simples ato cerimonial quando é percebido como uma jornada espiritual compartilhada, uma parceria na busca da verdade e do amor. As transações comerciais são transformadas em atos éticos quando são guiadas por princípios de justiça, equidade e consideração pelos impactos sociais. A prática da agricultura pode tornar-se uma expressão de sustentabilidade e respeito pela terra, uma colaboração com a natureza em vez de uma exploração insustentável. A edificação, por sua vez, vai além de erguer estruturas físicas, é a construção de um mundo mais justo, compassivo e solidário. A reflexão sobre a volta de Jesus, o juízo final e a segunda vinda não deve instigar o medo, mas sim inspirar uma transformação interna. É um convite à consciência constante da presença divina em todas as áreas de nossas vidas, uma lembrança de que cada ação, por mais insignificante que possa parecer, tem implicações espirituais. Ao integrarmos a espiritualidade em nossas atividades cotidianas, não apenas transformamos nossas vidas, mas também contribuímos para a transformação do mundo ao nosso redor. Cada ato carregado de consciência espiritual torna-se um farol de luz, dissipando a escuridão da ignorância e da indiferença. Portanto, ao contemplarmos as atividades normais da vida à luz da espiritualidade, somos convidados a transcender a superficialidade da existência cotidiana. Em vez de vivermos de forma inconsciente, podemos escolher viver com um propósito mais profundo, reconhecendo o divino em cada detalhe e agindo de maneira que honre essa conexão sagrada. O retorno de Jesus não é apenas uma promessa futura, é um chamado presente para vivermos de maneira que nossas vidas se tornem testemunhas vivas da presença divina em nosso meio. O alerta profético sobre o retorno de Jesus adquire uma profundidade ainda maior quando direcionado ao cenário em que a sociedade, confiante em sua estabilidade aparente, proclama a paz e segurança. Este é um momento crucial, pois a sensação de tranquilidade e estabilidade muitas vezes leva as pessoas a uma complacência perigosa, obscurecendo a necessidade de uma consciência espiritual contínua. O retrato de uma sociedade proclamando paz e segurança revela não apenas uma falsa sensação de confiança, mas também um estado de tranquilidade que pode ser enganador. A complacência que surge quando as preocupações imediatas são atendidas pode desviar a atenção da urgência espiritual. As pessoas podem ficar absorvidas nas conquistas terrenas, nos sucessos materiais e nas sensações de conforto, esquecendo-se de que há dimensões mais profundas e duradouras que merecem atenção. Esse é um cenário que ressoa fortemente na sociedade contemporânea, onde o progresso tecnológico, a estabilidade econômica aparente e o conforto material muitas vezes contribuem para uma falsa sensação de segurança. À medida que as necessidades imediatas são atendidas, as pessoas podem ser tentadas a negligenciar considerações espirituais mais amplas. Este é um período em que o ímpeto espiritual muitas vezes cede espaço para as preocupações mundanas. A proclamação de paz e segurança não é, em si mesma, errada. No entanto, a questão reside na atitude subjacente que muitas vezes acompanha essa proclamação. Quando a sociedade acredita que está totalmente no controle de seu destino, que superou desafios e está em um estado permanente de bem-estar, pode-se instalar uma indiferença espiritual.
Esse estado de autoconfiança pode resultar em uma despreocupação quanto às verdades espirituais mais profundas e à realidade da presença divina. O alerta é claro, é precisamente nesse momento de aparente paz e segurança que a vinda de Jesus ocorrerá repentinamente. A ênfase recai sobre a inesperabilidade desse evento divino, rompendo a ilusão de controle absoluto que a sociedade possa ter desenvolvido. A manifestação do Filho do Homem será como um raio, uma intervenção celestial que transcende as expectativas humanas e desafia a noção de segurança baseada unicamente em conquistas terrenas. Essa advertência serve como um chamado à reflexão profunda sobre a natureza efêmera da estabilidade terrena. A recordação constante da iminência da vinda de Jesus é um convite à humildade espiritual, uma conscientização de que, independentemente das realizações terrenas, permanece uma necessidade fundamental de conexão com o divino. Além disso, a advertência sobre a vinda repentina de Jesus ressalta a importância de uma vigilância espiritual constante. Em um mundo permeado por distrações e preocupações temporais, manter uma atenção centrada na busca espiritual pode ser desafiador. A mensagem transcende a complacência, chamando a ação contínua e a reflexão consciente sobre a relação com Deus, os outros e o propósito mais amplo da existência. O alerta não é apenas sobre a imprevisibilidade do evento, mas sobre a necessidade urgente de cultivar uma mentalidade espiritual em meio às complexidades da vida cotidiana. Em vez de se deixar levar pela ilusão de uma segurança terrena duradoura, a sociedade é incentivada a manter uma postura de abertura para as realidades espirituais, reconhecendo que a vida transcende a esfera material e está intrinsecamente conectada ao divino. Nesse contexto, a proclamação de paz e segurança não é condenada, mas convida a uma abordagem equilibrada. A paz verdadeira, aquela que transcende as circunstâncias externas, é uma paz interior que resulta da consciência contínua da presença divina e da preparação para a manifestação repentina do Filho do Homem. Portanto, em meio à proclamação de paz e segurança, a mensagem espiritual é clara e mantenha uma vigilância constante, cultive uma conexão profunda com o divino e reconheça que, mesmo nas aparentes tranquilidades da vida, a manifestação divina pode ocorrer repentinamente. Essa consciência constante não apenas enriquece a jornada espiritual individual, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais compassiva, justa e espiritualmente desperta. A analogia da mulher grávida, presente nas Sagradas Escrituras, oferece uma perspectiva profunda sobre a inevitabilidade da segunda vinda de Cristo. Ao comparar as dores de parto, inerentes à experiência da gestação, com a repentina manifestação divina, somos levados a contemplar a certeza desse evento transcendental que impactará toda a humanidade. O processo de gestação é um fenômeno natural e intrínseco à condição feminina. Uma vez que uma mulher concebe, o desenvolvimento do feto é uma jornada irreversível e inescapável. Da mesma forma, a segunda vinda de Cristo é apresentada como algo que transcende a vontade humana. A analogia sugere que, assim como a mulher grávida não tem controle sobre o desenvolvimento do bebê em seu ventre, os homens não terão controle sobre o retorno de Jesus. Essa comparação ressalta a universalidade do evento, afirmando que, independentemente das circunstâncias individuais ou da posição espiritual de cada pessoa, a segunda vinda de Cristo será um acontecimento que impactará toda a humanidade. Não será uma escolha, uma preferência ou uma decisão humana, será uma realidade imutável, moldando o curso da história e transformando o entendimento da existência. A descrição contida no Apocalipse aprofunda ainda mais essa visão, pintando um quadro impressionante do pânico e do desespero que se apoderarão dos homens diante da iminência da volta de Jesus. A narrativa apocalíptica destaca que, ao perceberem a aproximação do Filho do Homem, os homens buscarão desesperadamente refúgio e tentarão se esconder. Contudo, a futilidade de tais esforços é enfatizada ao afirmar que nenhum lugar será suficiente para escapar desse dia inescapável. Essa imagem do desespero humano contrasta poderosamente com a inevitabilidade divina. A mensagem subjacente é clara, que a segunda vinda de Cristo não será adiada, não será evitada e não será contornada. Ela será um evento cósmico, uma manifestação divina que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. A sensação de pânico descrita no Apocalipse ressoa como um chamado à reflexão sobre as prioridades e escolhas humanas. Na iminência do retorno do Filho do Homem, torna-se evidente que as preocupações mundanas, os esforços para esconder-se ou evitar a manifestação divina serão em vão. Esse é um momento de prestação de contas, um momento em que cada indivíduo confrontará a realidade do divino de maneira inescapável.
Esse destino inescapável não é apenas um destino sombrio, mas uma oportunidade de transformação e redenção. A inevitabilidade da segunda vinda de Cristo é um convite à preparação espiritual, à reflexão sobre a vida e ao alinhamento com valores mais elevados. A consciência dessa iminência divina é um chamado para uma jornada espiritual mais profunda, onde cada ação, pensamento e intenção são moldados pela compreensão de que a presença do Filho do Homem é inegociável. Ao vislumbrarmos essa visão profética, somos convidados a abandonar ilusões de controle e poder mundanos, reconhecendo a limitação da autonomia humana diante da grandiosidade divina. A inevitabilidade da segunda vinda de Cristo não é um decreto de condenação, mas uma promessa de renovação e justiça divina. É um lembrete de que, em meio aos desafios e tribulações, a esperança reside na certeza da manifestação do Filho do Homem, trazendo consigo a promessa da restauração e da realização do propósito eterno. A comparação serve como um alerta sobre a necessidade de estar preparado para a manifestação do Filho do Homem. Da mesma forma que o dilúvio foi uma surpresa para muitos nos dias de Noé, a segunda vinda de Cristo será repentina e inevitável. Essa mensagem ressalta a importância de permanecer vigilante e espiritualmente alerta, em contraste com a complacência que pode surgir quando as pessoas estão imersas demais nas preocupações mundanas. Portanto, a lição extraída dessa comparação histórica é que, mesmo em meio às atividades cotidianas, é crucial manter uma consciência espiritual, reconhecendo a realidade da presença divina e a iminência de eventos transcendentais. Dessa forma, a manifestação do Filho do Homem não será um evento surpreendente e destrutivo, mas uma experiência transformadora e redentora para aqueles que estiverem preparados e sintonizados com os propósitos divinos.